Boa tarde, vamos começar então o nosso direto e como eu disse na semana passada, hoje vamos falar do divórcio. Enquanto na semana passada estivemos a falar sobre a possibilidade de não se tomar essa decisão e o que ela iria acarretar, agora sim, eu falei na Marta e no José e desta vez são a Angelina e o Aníbal. São nomes que eu não conheço a muitos. A Angelina e o Aníbal decidiram divorciar-se. Ok, como é que isto acontece e quais são as repercussões que isto tem numa pessoa e na outra? Existem até uns termos ao iniciador e o não iniciador. O iniciador é aquele que toma a decisão e que comunica a decisão, como ela sendo já, como ela estando já bem firme na sua mente, com todas as consequências do que isso vai acarretar já ponderadas e tendo em vista a gratificação que isso vai trazer, ou seja, o alívio de alguma dor que possa ser sentida. Só um pouquinho, temos aqui a minha assistente. Olá, as pessoas, perguntar se estão a ouvir bem. Pois, uma boa pergunta que a minha assistente me está a lembrar de fazer. Estão a ouvir bem? Está tudo a correr bem. Deixem-me só ver aqui as vossas entradas, os vossos nomes. Ok. Ok, vamos só ver como é que isto está a correr. Ok. Sim, as pessoas que Ainda não estão. Sim, vão entrando, vão dizendo olá. Sim. Sim. Quem é que nos vê. Ok. Sim, vão dizendo olá, vão pondo os vossos comentários, vão colocando as vossas questões e antes de eu avançar com isto do iniciador e do não iniciador, vamos só responder a uma pergunta que ficou em suspenso no último live, que era, se o divórcio não fosse uma opção, será que os casais conseguiriam resolver as coisas melhor entre eles? Esta é uma boa questão. Claro que o divórcio é uma solução, claro que sim, mas os dois, quando fazem os seus votos, decidem que isso não irá ser uma opção. E depois essa vontade muda. Mas imaginem que esses votos eram relembrados ao longo da vida do casal. Mesmo as pessoas que se juntam, que fazem o casamento sem papel, mesmo essas podem ter votos que fazem um ao outro, porque se começaram a viver juntos é porque as expectativas são de construir um futuro e uma história juntos. Então, se eles escreverem votos, os votos podem ser visitados e se continuar a existir o acordo, sempre o acordo, de que a vontade é manterem a sua história de vida em continuidade, então, claro que sim, que existem soluções. Haverá casos que não existem, principalmente logo que se perde o acordo, quando há abuso, quando há uma infidelidade, tudo isto podem ser motivos que levem ao divórcio. Não são essas as maiores causas de divórcio, é mesmo o alívio da dor que se sente. No entanto, as pessoas podem sempre procurar aconselhamento. Quando um casal não procura aconselhamento, e aquilo, lembro-vos que o aconselhamento pode ser procurado por duas razões. A primeira razão é para restaurar uma relação que não esteja a funcionar bem, que as discussões sejam constantes, o ressentimento se esteja a instalar e cada vez pareça mais difícil manter uma relação saudável. O aconselhamento matrimonial ou terapia de casal, como quiserem chamar, pode ser procurado e deve ser procurado. É difícil estar dentro do mesmo problema a tentar arranjar soluções criativas para ele, porque as nossas emoções estão lá todas, porque dói, não é? E se dói, quando nos dói alguma coisa no nosso corpo, nós procuramos um médico, procuramos alguém exterior a nós para nos ajudar a resolver esse problema. Então, quando uma relação está doente, nós também devemos procurar ajuda de especialistas, ok? Por outro lado, quando acontece o divórcio, este também é um outro caso, deve-se procurar o aconselhamento matrimonial para que o conselheiro, o terapeuta, o psicólogo possa ajudar a lidar com as emoções, com os sentimentos que vão surgindo nessa altura, para que o divórcio não seja uma batalha campal,
ok? Que traz consequências nefastas para todos os envolvidos, direta ou indiretamente. Então, se o casal mantiver, voltando à nossa questão, se o casal mantiver a vontade de dar continuidade à sua relação e à sua história, devem procurar ajuda, devem procurar negociar, não impor ao outro a sua vontade, não fazer acusações na expectativa do que o outro mude, mas sim negociando com ele, falando de si, do que sente, do que pensa, do que gostava que acontecesse. Então, com o mediador, isso será mais fácil de resolver. Ok? Mas sim, é possível. As pessoas têm a ideia errada de que há muitos anos atrás não havia divórcios porque não era possível. E portanto agora é possível e portanto há mais divórcios. Ok, há muitas variáveis aqui. Há divórcio porque as pessoas têm essa hipótese sempre presente. Muitas pessoas já pensam que numa união de facto é mais fácil a separação porque não há a parte legal para tratar. Ou seja, já vão para uma relação a pensar no seu fim. Esta não é uma boa forma de começar uma relação. Ok? Eu percebo que é normalmente uma forma de lidar com o medo de que as coisas falhem. Okay? Quando uma relação chega ao fim, o medo, a perda, o ressentimento, o abandono, a traição e mesmo o amor são sentimentos que estão lá, que estão todos misturados e que podem fazer com que o início de um divórcio seja das coisas piores que pode acontecer. E o início do divórcio é das coisas mais importantes que acontece depois do casamento, ok? O ato de decidir, um deles decidir comunicar ao outro que se quer divorciar, deve ser feito com respeito e com cuidado, tal como se comunica a morte de um ente querido, porque na verdade há uma morte, por isso é que há uma perda e por isso é que há um luto, porque aqueles planos, aqueles projetos, aquela família com aquele aspecto de pai, mãe, filhos, eventualmente, que existia antes, vai deixar de existir. E um deles teve tempo, aquele que comunica teve tempo para maturar esta ideia, o outro está a ser apanhado de surpresa, não é que o outro achasse que as coisas estavam muito bem antes já, mas que iria haver aquela separação, aquela cisão, aquela ruptura tão definitiva trazida como é, trazida por um divórcio, o outro não sabe, não é? O outro não estava à espera, não estava à espera que lhe fosse comunicado. Então deve ser feito com muita calma. E reparem, se isto for feito logo assim, os divórcios escusam de ser as batalhas campais, que são normalmente. Quando eles se sentem, um deles, um homem ou uma mulher que se estão a divorciar, quando eles se sentem desprotegidos, ou um deles se sente desprotegido porque se sente ameaçado, o mais vulgar é procurar um bom advogado. E um bom advogado o que é que vai trazer? Se o casal não consegue negociar entre eles as coisas que há para negociar, então um bom advogado não vai estar com as emoções deles, nem vai tomar conta das emoções de ninguém. Vai simplesmente dizer o que é. Porque não há espaço para flexibilidade, vai ser o que está escrito na lei. E então isto sim vai trazer ressentimentos que se podem arrastar durante anos. Para as pessoas que se divorciam, se nunca mais se voltarem a ver, este ressentimento não é bom que fique lá, mas pelo menos não é lembrado tantas vezes. No entanto, se existirem filhos e este casal, como pais, tiverem que se encontrar e tiverem que negociar coisas que digam respeito aos filhos, vai ser mesmo muito difícil porque não vai haver boa vontade, não vai haver aquele resquício de afeto pela outra pessoa. Não vão saber lidar com as negociações ou com as flexibilidades que ter filhos em comum obriga. E, portanto, não é só o divórcio que pode durar cerca de 2 anos a ficar efetivo entre partilhas e separação de facto, não é? Não é só o divórcio que vai ser mau, é toda a vida. E reparem, a vida continua a ter uma continuidade, a família continua a ter uma continuidade. Os filhos casarão, os filhos terão filhos e o pai e a mãe continuam sempre a fazer parte disto como pais. Então, como eu dizia a semana passada, os casais divorciam-se, mas os pais nunca se divorciam, ok? Eu vou só parar aqui um bocadinho para ver se eu consigo ver os comentários. Sofia, não te importas de me ajudar aqui? Eu não estou nos comentários, não. Ora, deixa-me ver quem é que está aqui.
Ok, venham lá. Aqui entramos no vídeo em direto. Mas eu queria ver os comentários que estavam a acontecer aqui. Sim, é isso, essa zona aí do lado. Uhum. Vamos Ok. clicar para tirar isso. Uhum. Ok. E aqui também, a partida também se vê. Ora, deixem-me ver os vossos comentários. Um bocadinho. Eu quero mesmo ver quem é que está aqui. Acho que Aqui acho que não conseguimos. ok, assim talvez seja mais fácil. Uhum. Vou aparecendo aqui. Vamos lá ver. Pedro Silva diz um olá. Sim, Ok. ok. Estou já só a tentar, ok? Ok, parece Manuela Rosa. Olá, Manuela. Bom, esteja aí. Muito bom. Pedro Silva diz olá, faz uma cena. Esta é nova, fazer uma cena para a cama, espetacular. Muito bom, muito bom. Então, onde é que eu ia? No tom com que começa é o tom com que as coisas se vão desenrolar. E, portanto, aquele que inicia deve ter logo em conta que é normal as pessoas, a outra pessoa que foi apanhada desprevenida, é normal ela ter uma má reação. Ok? Então, devem tentar acalmar as emoções e tentar que só depois das emoções calmas é que nós podemos recuperar a nossa razoabilidade, ou seja, podemos usar o nosso neocórtex para parar um pouco e começar a pensar de forma prática sobre tudo o que tem que ser resolvido. Não só as partilhas dos bens, como a casa, o carro, o dinheiro em conjunto, como os filhos, a parentalidade, como é que vão desenvolvê-la, onde é que os filhos vão ficar a viver, se vai haver uma guarda partilhada a 50%, se vai ser 80-20, se vai ser 90-10. Isto vocês têm mesmo que parar e conversar sobre isto. É muito importante que não haja ressentimentos. Imaginem que há ressentimentos, raiva, desejo de vingança, tudo aquilo de mal que um divórcio pode acarretar. O que vai acontecer é que depois, qualquer coisa que seja necessário combinar, tipo férias, festa de Natal, passagem de ano, Páscoa, férias de verão, tudo vai ser dificultado. Então, primeiro deixem as emoções acalmar e depois conversem sobre os assuntos. Ok? Acalmar primeiro e depois ficar perto. É sempre isto. Quando nós não estamos calmos, devemos nos afastar, porque todas as coisas que nós vamos fazer vão ser para estragar e ninguém vai ganhar com isso. Ok? E depois vem uma outra etapa. Deixem-me fazer aqui um parênteses. Quando há um recasamento, e curiosamente as estatísticas dizem-nos que 80% dos homens recasam num período de 2 anos. Curiosamente, isto para as mulheres é mais tarde, mas para os homens é este período. E o que é que acontece? No recasamento, quando entra aqui uma pessoa que vai ser a mulher do marido, ou o marido da ex-mulher, ou do ex-marido, quando entra aqui uma outra pessoa, esta outra pessoa não é a terceira pessoa, mas muitas vezes é tratado como tal. Então, ao levar esta conotação negativa, até os relacionamentos com esta pessoa, o relacionamento com esta pessoa vai ser mau. E não só o relacionamento da ex-mulher, por exemplo, com a atual mulher do marido, do ex-marido, mas também com os próprios filhos. Então tudo vai ser dificultado. Por isso é que é importante, no início, e se está numa situação destas em que já passou muito tempo, a raiva e o ressentimento são o tom com que vocês se conversam e negociam, então é a altura de vocês enterrarem uma chave de guerra e dizerem, de hoje para a frente, isto vai ser assim. Reparem, é difícil, exige perdoar a outra pessoa, exige perdoar a nós próprios, porque eventualmente poderá haver também aqui uma culpa, não é? O que é que eu fiz de errado? Ou porque é que eu fiz aquilo? Ou porque é que eu não percebi que as coisas estavam neste ponto? E nós precisamos de nos perdoar a nós próprios também, ok? Maridos, esposas, ex-maridos, ex-esposas precisam de se acalmar, ok? Não me canso de repetir isto porque
na minha prática, o que eu vejo é casais que não conseguem acalmar-se, não conseguem pensar. Quando nós estamos com as emoções ao rubro, o que impera é o sistema límbico. O sistema límbico é uma parte no interior, mesmo no meio do nosso cérebro, mais ou menos aqui entre as duas orelhas, que é responsável por respostas automáticas. Respostas automáticas são respostas ligadas à sobrevivência, são reativas, não são pensadas. Nós não conseguiríamos sobreviver se tivéssemos que pensar na melhor resposta quando atravessamos a rua, quando atravessamos uma linha de comboio e vem um comboio, quando acontece um acidente, quando vamos para ter um acidente. Se tivéssemos que elaborar uma resposta pensada, as consequências seriam muito mais gravosas. Então não há filtros, portanto a nossa mente, o nosso neocórtex não pode elaborar uma resposta pensada. Então nós precisamos de tempo, precisamos nos afastar um pouquinho e precisamos de acalmar e perceber o que é que está de facto em causa aqui. Não são as nossas emoções. Ok, deixem-me só ver aqui os vossos comentários. A Maria Ferreira também está aqui. Olá Maria. E o Pedro pergunta se os elementos estão em desacordo até em relação ao divórcio, como se pode encontrar esse terreno mais estável que permita uma convivência civilizada. O iniciador ou aquele que não é o iniciador pode propor fazerem aconselhamento matrimonial, marital, parental, aconselhamento de casal, ok? E se isto for proposto, deve ser aceito, ok? Se isto for proposto, vai fazer com que haja um mediador, e havendo um mediador com os dois mais tranquilos, então a partir daqui é possível negociar o resto do percurso de divórcio, ok? Reparem, o casamento pode não ser para a vida toda, mas aquele divórcio vai ser para a vida toda, com ou sem papel assinado. E então, se existirem filhos, é inegável, está bem? Porque os papéis de pais vão sempre manter-se. Pedro, obrigada pela tua pergunta. Mesmo muito boa. Ok? O Pedro também diz que por vezes usam-se os filhos como armas de arremesso ou para partilhar os bens. O objetivo é só prejudicar o outro. É possível encontrar consenso nessa situação? Pois, é possível, às vezes não é. Não é? Como eu dizia, se estão numa situação em que já só pensam em todas as injustiças que foram cometidas contra mim, ou se estamos neste ponto, não é? Estas injustiças foram cometidas contra mim, foram os ex-sogros que fizeram aquilo, foram o advogado dele ou dela que fizeram aquilo, foi o não sei quem, isto não se faz, eu isto, eu aquilo. Se estiverem nesse ponto, não há consenso possível, ok? A decisão do divórcio é só de um, mas o tom com que o divórcio irá decorrer, a forma como o divórcio irá decorrer, tem que ser decisão dos dois. Há muitas coisas que um casal tem que negociar depois do divórcio, como tinha antes. Lembram-se de falarmos que a base de todo um relacionamento é o acordo? Então, no divórcio, para que ele decorra com tranquilidade, para que as pessoas possam pensar, para que possam continuar a ter a tal vida em comum, tanto quanto possível, por causa dos filhos que possam existir, também tem que existir um acordo. Em tudo é necessário que seja assim. Duas pessoas que fazem juntas uma coisa, tem que ser como duas linhas de comboio, tem que ir uma ao lado da outra, tem que estar de acordo, tem que ir na mesma direção. Pode não haver consenso, e então temos o tal divórcio, que é uma batalha campal, ok? Que eu acho que deixa, que deixa muitas marcas em todos, e que era bom que pudesse ser evitado de correr dessa forma, ok? Muito bem. E claro, o Pedro pergunta, e se a outra pessoa não quiser aceder a esse apoio? Lá está, provavelmente o divórcio vai ser aquela história má que todos nós já ouvimos, não é? O divórcio litigioso, com tudo o que isso pode acarretar. No entanto, a pessoa que fica sozinha tem que reconstruir a sua vida e vai fazê-lo com tranquilidade daquele lado, a sentir o apoio do pai ou da mãe dos filhos, do filho, da filha, dos filhos, ou então vai reconstruir a sua vida na mesma, mas com aquela amargura sempre lá presente, ok? Mas a vida tem que ser reconstruída.
Tarefas que eram feitas pelos dois, agora têm que ser assumidas por um. Contas que eram pagas pelos dois, agora têm que ser pagas por um. Os filhos que eram que se conversava, que se passava tempo com os dois, agora é só passado com um. E isto exige que as pessoas consigam mesmo libertar-se um pouco destes sentimentos, destas emoções, possam reencontrar o seu valor próprio, porque muitas vezes porque o casamento falha, as pessoas ficam também com a sua autoestima muito abalada, pensam, será que eu tenho valor? Principalmente a pessoa que não iniciou o divórcio, aquela que fica com um sentimento de abandono maior. Então, quando nós todos, os seres humanos, que nascemos com a necessidade de ser importantes para alguém, temos esta sensação de abandono, o valor próprio que cada um tenha logo posto em causa. Então, as pessoas devem rodear-se de amigos, devem procurar terapeutas, não é? Que possam ajudá-los a lidar com estas emoções sem tomar partidos, ok? Muitas vezes os amigos com o melhor das intenções acabam por lançar mais achas para a fogueira, outras vezes os amigos com o melhor das intenções até querem ajudar, mas a dor sentida do outro lado é tão grande que eles não conseguem e muitas vezes os amigos retiram-se e deixam de ser amigos numa fase em que a pessoa mais precisa do apoio das pessoas que a rodeiam. O rodeiam, ok? Os homens também precisam. Os homens, quando estão a passar por um processo de divórcio em que eles não foram os iniciadores, muitas vezes eles cometem exageros, eles bebem demais, têm mais acidentes, podem comer demais, podem desleixar a sua saúde. Tudo porque o seu valor próprio, a sua noção de valor próprio foi abalada. Então as pessoas precisam mesmo de se rodear de quem as ajude a olhar para a frente com algum otimismo. A dor vai-se curando e cada presente, cada dia presente importa. É olhar para o presente com um olhar no futuro. Se só olharmos para o futuro sem importar o presente, então nós estamos em guerra e o futuro não vai ser assim tão bonito, ok? Portanto, reconstruir a vida, deixa-me lá ver se eu já vos disse tudo, ok. Reconstruir a vida vai implicar também adaptarmos-nos não só a tudo aquilo da vida prática que temos que fazer, mas a uma outra nova, diferente relação com o pai ou a mãe dos filhos. E o que é que isto implica? Implica que olhemos para a outra pessoa, ou que se olhe para a outra pessoa como um colega que se tem que tratar com cordialidade e respeito, ok? E claro que isto é muito mais fácil quando o divórcio decorreu em acordo e com tranquilidade, mas se não, como eu vos disse, hoje é um bom dia para começarem a fazer isso, para enterrarem os machados de guerra, para perdoarem o que têm que perdoar, para saírem do papel de agressor ou de vítima e começar uma vida nova. Hoje pode ser esse dia, está bem? Então, olhem para outra pessoa como alguém que não vos quer atingir, nem a quem vocês queiram atingir. Bem, deixem-me só ver mais perguntas que estão aqui. Anastácia Biostável, olá Anastácia. E a Sofia Macaia também está aqui. Ok, que bom ter-vos aqui. Então, comunicar com a outra pessoa como se ela fosse um colega também é uma dor, também é um processo de luto, também é uma perda, porque afinal de contas partilhava-se com aquela pessoa a maior das intimidades. Durante vários tempos, várias situações, vários anos, se calhar, aquela pessoa foi a pessoa mais importante da nossa vida, mesmo que muitas vezes não o tenhamos mostrado, e nós somos a pessoa mais importante da vida daquela pessoa, mesmo que muitas vezes não a tenhamos mostrado. Mas depois isso para, isso acaba. Deixa-se de ter direito a esperar alguma coisa de bom da outra pessoa. Mas também não temos que esperar o que é mau da outra pessoa. É só com muito mais distanciamento, é sem intimidade, é sem um compromisso que obriga outra pessoa a tratar-nos de determinada forma, sem um compromisso que nos obriga a nós a tratar outra pessoa de outra forma. Isto implica um exercício de autocontrole muito grande, mas sobretudo de tomada de consciência. É preciso tomar consciência de que aquela pessoa é como de facto um colega de trabalho, é como um sócio que nós temos na nossa empresa, é como
alguém com quem nos damos bem, mas com quem nós não temos intimidade. E não é só intimidade física, é intimidade de podermos dizer o que nos apetece. Porque, na verdade, para o bem e para o mal, nós em casa podemos todos dizer o que nos apetece. Ou seja, poder não podemos, mas fazemos-lo, porque é lá que somos autênticos e sem filtros, e se estamos zangados, manifestamos a nossa zanga, e se estamos cansados, ficamos cansados, e se tivermos que fazer alguma coisa, as outras pessoas à nossa volta têm que se adaptar. Na verdade, em casa é assim. Mas depois do divórcio efetivado, ou seja, já não estão juntos, na verdade, então esta intimidade já não existe. Já não podemos tratar a outra pessoa da mesma maneira. Uma das coisas que é mesmo muito importante é não dizermos mal aos nossos filhos, aos filhos dos pais, ok? Não dizer mal, porquê? Porque nós estamos a dizer mal dos pais, nós estamos a dizer mal dos maridos, dos cônjuges, das esposas, dos ex, não é? E isso não é um assunto dos filhos. Está noutro plano. O papel parental está aqui, o papel conjugal está mais acima. O papel conjugal deixa de existir, então só temos que assegurar o papel parental. Quem é que vai à escola buscar? Que festas é que vamos assistir? E reparem, imaginem que o vosso filho tem uma festa na escola e os pais são convidados. Se vocês mantiverem uma relação cordial e de respeito, é possível irem os dois. Esta relação cordial e de respeito vai se estender para os vossos cônjuges da altura. Vai haver respeito e cordialidade também aí. Então, se isto não for feito, as mágoas, os ressentimentos nunca vão parar de surgir, porque nunca vão parar de surgir situações para que eles sejam alimentados. Ok? Deixa eu ver se temos aqui mais alguma pergunta. Não? Sofia, temos alguma pergunta que tenha chegado? Não? Ok. O nosso tempo também está a chegar ao fim. Gostava que vocês partilhassem este live com os vossos amigos, com quem vocês acham que precisa de ouvir isto, ok? Que possa ajudar a que tenham um divórcio mais tranquilo, com menos marcas, para todos. Normalmente falamos das crianças, e sim, é importante que um divórcio não deixe marcas nas crianças, claro, mas também nos adultos, ok? As expectativas com que as pessoas vão para um relacionamento são muito elevadas. Apesar, como eu dizia há pouco, de às vezes pensarem que vai tudo falhar e, portanto, é mais fácil só terem uma união de facto. Mas as expectativas são muito elevadas. E é curioso que as mulheres, quando falam em divórcio aos homens, fazem-no muitas vezes como um grito de socorro. Não é que, de facto, elas querem um divórcio, elas querem aquele mudo comportamental. Os homens não percebem esta linguagem. Mas muitas vezes este fantasma do divórcio paira durante muito tempo em cima da relação. Claro que há alturas em que as mulheres pretendem isso mesmo, ok? E depois há todo o processo que falamos desde o início. Mas é mesmo importante que as pessoas percebam que vão continuar a estar juntas e que, portanto, têm que preservar esse relacionamento para poderem manter-se juntas e para poderem facilitar a vida dos filhos. Para os filhos é difícil que os pais se separem, eles preferem sempre ter os dois pais, mas juntos, mas se eles não tiverem os dois pais juntos, pelo menos que tenham a família junta e os dois progenitores em duas casas, mas a darem-se bem sem discussões. Todos beneficiam disto, ok? Vamos fazer esse exercício, não se esqueçam de ir lá ao live, deixem os vossos comentários, vão ao Facebook, deixem lá o vosso like e partilhem com os vossos amigos. Vemo-nos para a semana.